mais sombrio. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. O Homem das Respostas. 1. Phil Parker teve a grande sorte, ou grande azar, de encontrar o Homem das Respostas 3 vezes ao longo da vida. Na primeira dessas ocasiões, em 1937, ele tinha 25 anos, estava noivo e tinha um diploma em direito cuja tinta ainda estava secando. Ele também estava preso a um dilema com tanta força que seus olhos lacrimejavam cada vez que ele pensava no assunto. Ainda assim, aquilo precisava ser considerado e decidido de alguma forma. Com esse objetivo, ele saiu do apartamento em Boston e foi para a pequena cidade de Curry, em New Hampshire, onde os pais tinham uma casa de veraneio. Ali, planejava passar um fim de semana de tomada de decisões. Ele se sentou no deck com vista para o lago com um engradado de 6 cervejas em uma noite de sexta. Pensou no dilema, dormiu refletindo e acordou na manhã de sábado de ressaca e com nenhuma decisão tomada. Na noite de sábado, ele se sentou no deck com vista para o lago com uma garrafa de ginger ale Old Time. Acordou no domingo de manhã sem decisão tomada, mas sem ressaca. Uma vantagem, mas não o suficiente. Quando voltasse para Boston naquela noite, Sally Ann estaria esperando para saber o que tinha decidido. Depois do café da manhã, ele entrou no Chevrolet velho e saiu rodando pelas estradinhas de New Hampshire em um dia lindo e ensolarado de outubro. As árvores estavam chamejantes nas cores de outono, e Phil parou várias vezes para admirar a vista. Refletiu que não havia beleza como a de Nova Inglaterra no fim do ciclo. Conforme a manhã se aproximava do meio-dia, ele repreendeu a si mesmo por enrolar. Encher a cara de cerveja não tinha resolvido o problema. Tomar ginger ale também não. E ficar babando nas folhas caídas também não serviria de nada. Mas ele desconfiava que sua concentração no cenário era mais do que uma comunhão com a natureza. Era parte da solução ou o esforço da mente dele para se afastar de uma decisão que, de alguma forma, colocaria ele e sua noiva em um rumo de vida. Virar adulto é isso aí, disse a si mesmo. Sim, mas achava a ideia de escolher uma única coisa péssima. Sabia que precisava ser feito, mas isso não queria dizer que ele precisava gostar. Não era um pouco como escolher a cela de prisão em que você quer pagar sua sentença? Sua prisão perpétua? Era bobeira, um exagero, mas nem tanto. O dilema dele era simples e direto, como a maioria dos grandes dilemas são. Onde ele exerceria seu ofício? Cada escolha era cheia de ramificações. O pai de Phil era sócio sênior de uma firma de direito antiga de Boston, do tipo predominantemente branca. Warwick, Lodger, Nestor, Parker, Alberton e Fry. O pai de Sally Ann era sócio sênior no mesmo lugar. John Parker e Ted Alberton eram melhores amigos desde a faculdade. Tinham se casado com menos de 1 ano de diferença, cada um sendo padrinho do outro. Phil Parker tinha nascido em 1912, Sally em 1914. Os dois eram amigos na infância e continuaram se gostando mesmo durante aquele período difícil da adolescência, em que os meninos e as meninas costumam expressar desdém público pelo sexo oposto, sem se importar com o que sentem no particular. Os pais dos dois lados talvez tivessem sido as pessoas menos surpresas da face da terra, quando Phil e Sally Ann começaram a andar juntos, como se dizia na época. Mas nenhum dos casais ousou ter esperanças de que o afeto dos filhos sobrevivesse a 4 anos de separação. Sally Ann em Vassar e Phil em Harvard. Quando aconteceu, os pais ficaram felizes da vida. Assim como Phil e Sally Ann, óbvio. Amor não era o problema. Ao menos não diretamente.
Embora o amor tenha tido seu papel, como quase sempre tem, Curry era o problema. A cidadezinha perto da divisa entre o Maine e New Hampshire, onde os Parker e os Alberton tinham casas de veraneio em terrenos adjacentes voltados para o lago. Phil era apaixonado por Curry por pelo menos o mesmo tempo que estava apaixonado por Sally Ann. E pelo jeito, agora tinha que escolher entre os dois. Queria estabelecer sua prática em Curry, embora só tivesse 2.000 residentes de ano todo. A área do centro, onde a rodovia 23 atravessava a rodovia 111, era formada por um restaurante, 2 postos de gasolina, uma loja de material de construção, o mercado A&P e a prefeitura. Não havia bar nem cinema. Para ter essas coisas, era preciso ir até North Conway, que ficava meio longe. Havia uma escola de ensino fundamental, na época era chamado de primário, mas não de ensino médio. Os adolescentes de Curry faziam o trajeto chato de ônibus até Parenheim, a 15 quilômetros de lá. E não havia advogado na cidade. Phil poderia ser o primeiro. Os Parker e Alberton achavam que ele era maluco de considerar Curry. John Parker ficou magoado e zangado de o filho estar pensando em não entrar para a firma, onde o avô tinha sido sócio sênior na época das carroças. Também disse que achava difícil acreditar que um jovem que havia se formado com lauder na Faculdade de Direito de Harvard pudesse considerar trabalhar no interior de New Hampshire, que ele chamava de interior esquecido de New Hampshire. Às vezes, depois de 1 ou 2 coquetéis, o interior miserável. Seus clientes vão ser fazendeiros se processando por causa de vacas que quebraram cercas, disse John Parker. Seus maiores casos vão envolver caça ilegal ou batidas de carro na rodovia 23. Você não pode estar falando sério. Mas a consternação no rosto do pai deixava claro que ele sabia que o filho podia estar falando sério, sim. Ted Alberton ficou ainda mais zangado do que o velho amigo. Tinha um motivo especial para isso, além dos motivos que John já tinha manifestado para o filho. Phil não estaria apenas cometendo um ato voluntário de destruição do próprio futuro. Estava planejando levar uma refém, e a refém era a filha dele. Como Phil insistiu, Alberton impusera um limite fundo e firme. Vou proibir o casamento. Senhor, respondera Phil, mantendo a voz firme, e esperava ele educada. Eu amo Sally Ann. Ela me ama. E ela é maior de idade. Você quer dizer que ela poderia se casar com você sem meu consentimento? Ted era um homem grande de ombros largos que gostava de suspensórios, que chamava de suportes. Seus olhos azuis podiam ser calorosos, mas naquele dia soltavam faíscas. É verdade, ela poderia. E eu gosto de você, Phil. Sempre gostei. Mas se você vai fazer o que está pensando, o casamento aconteceria sem minha bênção. Isso, eu acredito. A deixaria muito infeliz. Na verdade, duvido muito que ela fosse aceitar. Phil tinha olhado naqueles olhos faiscantes e entendido que Ted Alberton estava pegando leve. Ele tinha certeza de que Sally Ann não aceitaria. Phil não sabia se ela aceitaria ou não, principalmente se o Sr. Alberton decidisse não dar um dote em dinheiro. Phil sabia que Sal o entendia melhor do que os mais velhos, que não queriam ou não conseguiam entender de jeito nenhum, e sabia que parte dela queria o mesmo que ele. Afinal, ela também havia passado a infância indo para Curry no verão e em alguns natais mágicos cheios de neve. Ela estava disposta a ouvir quando Phil falou que acreditava que Curry e todo o sul de New Hampshire cresceriam. Vai começar devagar, dissera ele naquele verão, quando ainda tinha esperanças de que os pais embarcassem no plano hesitante, ainda que não os Alberton.
A depressão só vai terminar daqui a uns 7 anos ou mais, a menos que haja mesmo uma guerra. Meu pai acha que vai haver, mas eu não. O crescimento vai começar na área de North Conway e vai se espalhar de lá. Por volta de 1950 vai haver mais rodovias. Mais rodovias trazem mais turistas, e mais turistas trazem mais negócios. As pessoas novas vão chegar de Massachusetts e Nova York, Sal, e vão chegar aos milhares, dezenas de milhares, para nadar em lagos límpidos no verão, para ver as folhas mudarem no outono, para esquiar no inverno. Seu pai acha que vou viver e morrer pobre. Acho que ele está enganado. Infelizmente, não foi em 1950, nem em 1945. Foi em 1937. E ele não tinha conseguido convencer ninguém. Não tinha ousado, ainda não pelo menos, pedir a Sally para se comprometer, o que poderia significar dar as costas para a família, ou fazer com que eles dessem as costas para ela. Parecia horrivelmente injusto, mas deixá-la pendurada no dilema dele também era injusto. Por isso, ele disse que iria até lá, passaria o fim de semana e tomaria uma decisão. Ou a firma na Avenida Commonwealth, ou o escritóriozinho de madeira atrás da prefeitura de Curry e ao lado do posto Sunoco. Boston ou Curry, a moça ou o tigre. E até o momento ele tinha decidido. Nadinha, murmurou ele. Deus do céu! Ele estava na rodovia 111, voltando para o lago. Seu estômago pedia almoço, mas num tom baixo e bem respeitoso, como se estivesse intimidado pela sua incapacidade de decidir. O maior desejo de Phil era fazer o pai e a mãe entenderem que a firma não era o lugar certo para ele, que ele seria um pino quadrado tentando entrar em um buraco redondo. O fato de que o negócio tinha sido certo para o pai e o avô dele, sem mencionar o honorável Theodore Alberton e seu pai, não tornava o lugar certo para ele. Phil tinha tentado, de todas as formas que conseguiu pensar, explicar à família que talvez pudesse fazer um trabalho perfeito na casa dupla de tijolos marrons na Avenida Com e ainda assim se sentir desesperadamente infeliz lá. Aquela infelicidade penetraria na sua vida familiar. Podia, e provavelmente penetraria. Besteira, respondera o pai. Quando você amansar, vai amar. Eu amei, e você vai amar também. Um novo desafio todos os dias. Nada de processos pequenos por causa de arados quebrados e carroças roubadas. Amansar, que palavra! Essa palavra o assombrou por toda a primavera e todo o verão. Era o que se fazia com cavalos. Eles eram amansados, treinados até ficarem velhos. Depois eram enviados para a fábrica de cola. Ele achou que a metáfora, ainda que dramática, era realista. Sua mãe, que pelo menos percebeu que a consternação do filho era real, algo sério, foi mais gentil. Você só vai saber se a firma é a coisa certa para você se tentar, disse ela. E esse foi o argumento mais razoável e sedutor apresentado a ele em favor da firma. Porque ele se conhecia. Tinha sido bom estudante da lei. Não bom o suficiente para ser brilhante, talvez, mas não havia vergonha em ser muito bom. Ele não era muito rebelde, nem Sally Ann. Se fossem, não estariam tão consternados pela ideia de ir contra o desejo dos pais. Afinal, não eram mais adolescentes. Se ele fosse trabalhar na firma, Phil desconfiava que acharia alguns aspectos desafiadores. E desconfiava mais ainda que com o tempo acabaria amansando. A ideia de ser o primeiro advogado em uma cidadezinha sonolenta, que podia um dia se tornar uma cidade não tão pequena afluente, possivelmente uma cidadezinha importante, diminuiria. Aos poucos no começo. Depois, quando os primeiros fios grisalhos aparecessem nas têmporas, mais rápido. Em 5 anos, pareceria mais sonho do que desejo.
Haveria crianças e uma casa para cuidar, mas reféns da fortuna. E cada ano, não, cada mês, cada semana, cada maldito dia, ficaria mais difícil dar as costas. Um rumo de vida. Ele tentou se imaginar contando para Celine que tinha decidido por Curry. Os pais dele os ajudariam a começar, provavelmente, mesmo que os Alberton não. Ele tinha algumas economias. Sal também, não muito. Seria difícil, mas não impossível, talvez. Ele desconfiava que Ted Alberton estava enganado sobre a filha se recusar a se casar sem a benção dele. Phil ousava acreditar que conhecia Sal melhor do que o pai dela nesse aspecto. Mas como seria um casamento sem essa benção? Era justo com qualquer um deles começar com amargura em vez de apoio. Portanto, sua mente ficou indo e vindo, cidade grande ou pequena, mulher ou tigre, enquanto ele seguia por outra das longas colinas da rodovia 111. Uma placa amarela vibrante, pintada à mão, chamou sua atenção. 3 quilômetros até o Homem das Respostas, dizia. Phil sorriu e em seguida riu alto. Seria bom se esse cara existisse mesmo, pensou ele. Eu iria gostar de receber umas respostas. Ele seguiu dirigindo e logo passou por outra placa. Essa era azul vibrante. Homem das Respostas, 1 quilômetro. Phil chegou no topo de uma subida e ali, no pé da descida, viu uma área vermelha ao lado da estrada. Quando se aproximou, percebeu que era um guarda-sol grande com laterais onduladas. Havia uma mesa embaixo. Um homem estava sentado atrás dela, na sombra. Phil achou que o local parecia aquelas barracas de limonada que se via no verão. Mas aquelas eram com criancinhas esperançosas que muitas vezes tinham se esquecido de acrescentar açúcar na bebida azeda. E não era verão ainda, e sim outono. Mais curioso do que nunca, Phil parou e saiu do calhambeque. Oi? Oi você, respondeu o Homem das Respostas, no mesmo tom. Ele parecia ter uns 50 anos. O cabelo ralo era grisalho. O rosto tinha linhas de expressão, mas os olhos eram vibrantes e interessados, e não tinham a ajuda de óculos. Ele usava uma camisa branca, uma calça cinza lisa e sapatos pretos. As mãos de dedos longos estavam cruzadas sobre a superfície da mesa. Havia uma bolsa que parecia uma valise de médico junto a um dos pés. Ele parecia um sujeito inteligente, e Phil não o achou excêntrico. Ele lembrou a Phil a dezena de advogados de nível mediano e meia-idade da firma. Homens sólidos e respeitáveis que não tinham aquele incremento final de capacidade que os levaria a serem sócios. Foi essa sensação de normalidade corporativa confortável que tornou a aparência do homem ali, embaixo de um guarda-sol vermelho, sentado no meio do nada, tão curiosa. Havia uma cadeira dobrável do outro lado da mesa. A cadeira do cliente, supostamente. Havia 3 plaquinhas em fila, viradas para o cliente em potencial do Homem das Respostas. O Homem das Respostas, dizia a placa do meio. $25 por 5 minutos, dizia a placa da esquerda. Primeiras 2 respostas grátis, dizia a placa da direita. O que é isso exatamente? Perguntou Phil. O Homem das Respostas fixou nele um olhar que era irônico, mas não antipático. Você parece ser um jovem inteligente, disse ele. Um jovem que fez faculdade, a julgar pela bandeira na antena do seu carro. E Harvard ainda por cima. 10.000 homens de Harvard gritam por vitória hoje. Certo, disse Phil sorrindo, porque sabem que em L a justa Harvard domina. O Homem das Respostas sorriu para ele. Jovens como você, e garotas, estão tão acostumados a fazer perguntas que nem pensam no que estão perguntando. E como os negócios andam lentos hoje?
Vou fazer o favor de não responder essa pergunta. Ainda restam 2 de graça, se você quiser. Phil pensou que mesmo que o cara tivesse alguns parafusos a menos, o que ele tinha dito fazia sentido. Ele havia feito uma pergunta cuja resposta era óbvia. Por $25, aquele cara responderia a pergunta por 5 minutos. Era isso que estava acontecendo ali. Só isso. Nossa, você não acha que 25 pratas por 5 minutos de respostas é meio caro? Não me surpreende que seu ramo de trabalho esteja meio lento. Bom, o que é caro? Não, não responda. Você não é o homem das respostas. Eu que sou. Meus valores variam de acordo com o local e com os potenciais clientes. Já cobrei $100 por 5 minutos. E em uma ocasião rara, cobrei 1.000. 1.000 pratas, sim. Mas também já cobrei 10 centavos. Você poderia dizer que eu cobro o que podem pagar. Respostas nem sempre são dolorosas, meu jovem. Mas respostas certas nunca deveriam ser baratas. Phil abriu a boca para perguntar se o homem estava falando sério, mas voltou a fechá-la. Já dava para imaginar o homem das respostas dizendo: Sim, estou. E essa é sua segunda pergunta de graça. Como eu saberia que as respostas que você me deu seriam verdadeiras e corretas? Você não saberia agora, mas com o tempo, disse o homem das respostas. Isso é, a segunda, disse Phil. Ele estava com um sorriso largo, gostando do jogo. De quanto tempo estamos falando? Ele correu para botar a mão sobre a boca, mas era tarde demais. O dia está lento e vou dar uma terceira de graça para você, disse o homem atrás da mesa. A resposta é: depende. E isso ajuda a entender a verdade da minha profissão. Se for verdade que você procura. Só que não. Entende o que quero dizer sobre ser fácil fazer perguntas que não ajudam no entendimento? Desvaloriza todo o processo de perguntar, né? De mergulhar nas questões. O homem das respostas se encostou, entrelaçou os dedos na nuca e olhou para Phil. Eu não deveria ficar surpreso com o quanto as perguntas das pessoas inteligentes podem ser inúteis, considerando o tempo que estou neste ramo, mas ainda fico. É solto, é preguiçoso. Já me perguntei muitas vezes se as pessoas inteligentes realmente entendem que respostas procuram na vida. Talvez só sigam em um tapete mágico de ego, fazendo suposições que costumam estar erradas. É o único motivo para eu pensar no motivo de elas fazerem perguntas tão impotentes. Impotentes, realmente. O homem das respostas continuou como se não tivesse ouvido. Você me perguntou como saberia se minhas respostas eram as certas. Verdadeiras e corretas. Foi como você falou, o que foi bem legal. Por isso, eu dei uma de graça para você. Se estivéssemos naquela agitação que precede o Natal, eu teria mandado você voltar para o carro e dar no pé 2 minutos atrás. A brisa soprou, balançou as bordinhas onduladas do guarda-sol e agitou as laterais do cabelo grisalho do homem das respostas. Ele olhou para a estrada vazia com uma expressão de melancolia profunda. O outono é um período lento para mim, e outubro é o mês mais lento de todos. Acho que mais pessoas conseguem encontrar respostas sozinhas no outono. Ele continuou olhando para a faixa preta de estrada que serpenteava pelas árvores ardentes por um momento. Mas seus olhos clarearam e ele olhou para Phil de novo. Por que você não me perguntou alguma coisa específica? Phil foi pego de surpresa. Não sei o que você quer dizer. O que você quer saber de verdade é se eu sou uma mentira, disse o homem das respostas. E se você tivesse me perguntado qual era o nome de solteira da sua mãe, por exemplo, ou o nome da sua professora do primeiro ano, algo que eu não teria como saber a menos que eu seja o que digo que sou, você teria descoberto. Ele balançou a cabeça. Pessoas sem suas vantagens intelectuais costumam fazer exatamente esse tipo de pergunta.
Pessoas com essas vantagens, pessoas que estudaram em Harvard, digamos, raramente fazem. Volta ao que eu falei. As pessoas inteligentes trabalham com desvantagem dupla. Não sabem as respostas de que precisam e não sabem que perguntas fazer. A educação não inculca disciplina mental. Era de pensar que sim, mas costuma ser o contrário. Tudo bem, disse Phil irritado. Qual é o nome de solteira da minha mãe? Desculpa, disse o homem das respostas e bateu na placa que dizia $25 por 5 minutos. Para isso, você precisa pagar. Você me enganou, exclamou Phil com humor. Ele não sentia humor, sentia exasperação, com ambos. De jeito nenhum, respondeu o homem das respostas tranquilamente. Você se enganou. Phil ia protestar, mas desistiu. Entendeu o que o homem quis dizer. Era uma espécie de jogo da vermelhinha, só que intelectual. Isso foi interessante, senhor. Mas $25 é um valor um pouco alto para um sujeito que saiu há pouco tempo da faculdade e está pensando em abrir o próprio negócio. Então é melhor eu voltar para a estrada. Foi divertido passar um tempo com você. Quando saiu andando, Phil pensou, não, teve certeza, que o homem sentado embaixo do guarda-sol vermelho diria: como o movimento anda lento e tudo mais, acho que posso fazer 5 minutos por $20 para você. Pode ser até por 15. 15 contos. E você pode ficar com a mente tranquila sobre um monte de coisas. E quando isso acontecesse, Phil decidiu, ele pagaria e se sentaria. O homem era charlatão, obviamente, e péssimo de barganha. Mas e daí? Ele tinha uma nota de 20, uma de 10 e 2 de 5 na carteira. Mesmo esbanjando ali, sobrava mais do que o suficiente para pagar um tanque de combustível para o calhambeque velho e um bom almoço em um restaurante de beira de estrada. Phil achava que só ouvia a pergunta, falada em voz alta em vez de quicando dentro da cabeça. Poderia ajudar bem a resolver seu problema. O auto-intitulado Homem das Respostas estava certo sobre uma coisa, pensou Phil. Ter boas respostas era mais uma questão de fazer boas perguntas. Mas a única coisa que o Homem das Respostas disse foi: dirija com cuidado. Phil andou até o carro, passou pelo paralama meio amassado e olhou para trás. Ainda estava esperando que o Homem das Respostas oferecesse um desconto. Mas o Homem das Respostas parecia ter se esquecido totalmente de Phil. Estava olhando na direção de Vermont, cantarolando e usando um gravetinho para limpar embaixo das unhas. Ele vai me deixar ir, pensou Phil, irritado de novo. Ele que se dane. Eu vou fazer exatamente isso. Ele abriu a porta do motorista do Chevy, hesitou e a fechou. Pegou a carteira. Tirou a nota de 20 e uma das de 5. Só para ouvir as perguntas em voz alta, pensou de novo. E eu não preciso contar para ninguém que parei no meio da estrada e dei dinheiro para um vidente durante uma depressão. Além disso, talvez valesse o gasto de $25 só para ver o filho da mãe arrogante tateando e inventando desculpas quando Phil perguntasse mesmo o nome de solteira da mãe. Mudou de ideia? O homem das respostas guardou o graveto de limpa-unhas no bolso do peito da camisa e pegou a bolsa. Phil sorriu e estendeu as notas. Pelos próximos 5 minutos, quem faz perguntas sou eu. O homem das respostas riu e apontou para Phil. Boa, amigo. Gostei de você. Mas antes de eu aceitar o dinheiro, tem uma regra que temos que deixar clara. Ah, lá vem, pensou Phil. O buraco pelo qual ele pretende se enfiar para sair dessa. Da bolsa. O homem das respostas tirou o que parecia ser um despertador antiquado estilo Big Ben. Quando o colocou na mesa, Phil viu que era um cronômetro gigantesco, com números de 5 a 0. Não sou psiquiatra nem psicólogo. Também não sou vidente.
apesar de ter certeza de que é isso que você está pensando. O ponto é o seguinte: não tenta me fazer perguntas com eu devo nelas. Nada de eu devo isso ou devo aquilo. Eu respondo a perguntas, mas não vou resolver seus problemas. Phil, que tinha planejado perguntar ao sujeito se deveria entrar na firma ou abrir um escritório em Curry, começou a guardar o dinheiro. Mas aí pensou: se eu não conseguir elaborar minhas perguntas de uma forma que contorne a proibição dele, que tipo de advogado de tribunal eu vou ser? Tudo bem, disse Phil e entregou o dinheiro, que foi direto para a bolsa do homem das respostas. Não posso ficar te chamando de meu filho, meu filho. Seria bom você me dizer seu nome. Phil. Phil de quê? Phil abriu um sorriso ardiloso. Só Phil. Acho que você só precisa disso, considerando que não vamos passar muito tempo juntos. Tudo bem, só Phil. Me dá um segundo para dar corda nisso aqui. E estou vendo que você está usando um relógio também. Parece um ótimo Bulova. Então pode verificar junto do meu, se quiser. Ah, com certeza, disse Phil. Eu pretendo fazer meu dinheiro valer. E vai. O homem das respostas deu corda no cronômetro enorme com um estalo bem parecido com o do relógio que Phil deixava na mesa de cabeceira durante a graduação. Está preparado? Estou. Phil se sentou na cadeira do cliente. Mas se você não souber responder à minha primeira pergunta, vou querer o dinheiro de volta na hora. Ou você vai me dar por vontade própria ou vou pegar à força. Isso me parece brutal, disse o homem das respostas, mas rindo. Vou perguntar de novo. Está preparado? Estou. Vamos começar. O homem das respostas apertou uma alavanca na parte de trás do relógio, que começou a tic-taquear. Sua sugestão. Qual é o nome de solteira da minha mãe? O homem das respostas nem hesitou. Sporan. O queixo de Phil caiu. Como foi que você descobriu isso, cacete? Não quero jogar fora o tempo pelo qual você pagou, Phil, mas tenho que observar que você fez uma segunda pergunta, cuja resposta você sabe. Sei porque eu sou, Tadá, o homem das respostas. Phil sentiu como se tivesse levado um gancho de direita. Sacudiu a cabeça para ordenar os pensamentos. O tic-tac do cronômetro grande do homem das respostas era muito alto. O ponteiro estava se aproximando do 4. Qual é o nome da minha namorada? Sally Ann Alberton. Sem hesitação nenhuma. Phil começou a sentir medo. Disse a si mesmo para não sentir, que era um belo dia de outubro e ele era mais jovem e sem dúvida mais forte do que o homem do outro lado da mesa. Devia ser truque, tinha que ser, mas isso não tornava a situação menos sinistra. Tempos está fugitinto, Phil. Ele balançou a cabeça de novo. Tudo bem. Estou tentando decidir se devo. O homem das respostas balançou um dedo para ele. O que eu falei sobre essa palavra? Phil tentou organizar os pensamentos. Encenação de tribunal, pensou ele. Pensa nisso como uma encenação de tribunal. Ele é o juiz. Houve uma objeção à sua linha de interrogatório. Como você contorna? Você pode responder a perguntas sobre eventos futuros? O homem das respostas revirou os olhos. Nós já conversamos disso, não? Eu disse que você saberia se minhas respostas eram verdadeiras e corretas com o tempo. Essa resposta pressupõe conhecimento futuro. Para mim, não há futuro nem passado. Tudo está acontecendo agora. Que baboseira de velha vidente, pensou Phil. Enquanto isso, o ponteiro preto do cronômetro estava chegando no 3. Sally Ann vai aceitar se casar comigo quando eu pedir? Vai. Nós vamos morar em Curry, a cidade no fim da estrada? Vão. O ponteiro preto grande do cronômetro chegou no 3 e continuou. Seremos felizes? Uma pergunta ampla, cuja resposta você também deveria saber, mesmo sendo tão jovem. Vai haver altos, vai haver baixos.
Vai haver concordância e vai haver discordância. Mas, de um modo geral, sim. Vocês dois vão ser felizes. Ele, de alguma forma, sabia o nome de solteira da minha mãe, pensou Phil, e o nome da Sally. O resto é só palpite de vidente. Mas por quê? Por míseros $25? Tempos continua fugitindo, disse o homem das respostas. O tic-tac do cronômetro enorme parecia mais alto do que nunca. O ponteiro tinha passado do 3 e estava chegando perto do 2. Phil não tinha nenhum motivo são para ficar aliviado com o que o homem das respostas estava dizendo. Porque era o que ele queria ouvir, não era? E ele não tinha tomado sua decisão sobre Curry? Aquela coisa toda de estar presa em um dilema não era um drama. Quanto a Sal, ele não sabia que a garota se casaria com ele e mesmo que ele tornasse a mudança para New Hampshire rural parte do acordo. Não com certeza absoluta, não 100%, mas uns 90%. Abruptamente, ele mudou de direção. Me diz onde meu pai nasceu, se puder. Novamente, o homem das respostas não hesitou. Ele nasceu no mar, a bordo de um navio chamado Marybelle. Phil sentiu novamente como se tivesse levado um soco no queixo. Era uma história antiga da família, muito valorizada e contada com frequência. Seu avô e sua avó estavam voltando para os Estados Unidos depois de uma peregrinação a Londres, onde os pais deles tinham nascido e passado toda a vida. A vovó tinha insistido em fazer a viagem, apesar de estar grávida de 8 meses por ocasião do retorno. Houve uma tempestade. O enjoo da vovó foi tão violento que iniciou o trabalho de parto. Havia um médico a bordo e ele fez o parto do bebê. Ninguém esperava que John vivesse, mas enrolado em algodão e alimentado com um conta-gotas, ele sobreviveu. Assim, Philip Yeager Parker, formado pela Escola de Direito de Harvard, se tornou possível. Ele começou a perguntar de novo, como o homem do outro lado da mesa, com as mãos ainda cruzadas, podia saber uma coisa dessas, mas desistiu. A resposta seria a mesma. Porque eu sou o homem das respostas. As perguntas se entulharam na cabeça dele como uma multidão em pânico, tentando fugir de um prédio em chamas. O ponteiro do cronômetro havia chegado ao 2 e passado. O tic-tac parecia mais alto do que nunca. O homem das respostas esperou, as mãos cruzadas. Curry vai prosperar como eu acho que vai, disse Phil subitamente. Vai. O que mais? O que mais? O pai da Sally e a mãe, acho, vão voltar a se aproximar de nós? Vão, com o tempo. Quanto tempo? O homem das respostas pareceu fazer um cálculo breve enquanto o ponteiro do relógio chegava a 1. 7 anos. Phil sentiu o coração despencar. 7 anos era uma vida. Ele poderia dizer a si mesmo que o homem das respostas tinha tirado aquele número do nada, mas não acreditava mais nisso. Seu tempo está se esgotando, só Phil. Ele via isso, mas não conseguia pensar em outra pergunta além de quanto tempo vou viver. E na pergunta concomitante, quanto tempo Celien vai viver? Ele queria saber essas coisas? Não queria. Mas não queria desperdiçar os 40 ou 50 segundos que restavam. Então perguntou a única coisa que veio à mente. Meu pai diz que vai haver uma guerra. Eu digo que não. Qual de nós está certo? Ele. Os Estados Unidos vão participar? Vão. Quanto tempo até entrarmos nela? 4 anos e 2 meses. Só restavam 20 segundos agora, talvez um pouco mais. Eu vou participar dela? Vai. Vou ser ferido? Não. Mas essa não era a pergunta certa. Deixava um buraco. Eu vou morrer lá? O cronômetro grande chegou ao 0 e disparou com um som de brang. O homem das respostas o silenciou. Você fez essa pergunta logo antes do alarme, então vou responder. Não, só Phil. Você não vai morrer na guerra.
Phil se encostou na cadeira e soltou o ar. Não sei como você fez isso, moço, mas foi muito intenso. Tenho que acreditar que foi enganação. Você devia saber que eu estava vindo aqui. Fez umas pesquisas, mas sem dúvida você mereceu seus 25 contos. O homem das respostas apenas sorriu. Mas eu não sabia exatamente aonde estava indo, nem que estrada ia pegar. Então, como você poderia saber? Nenhuma resposta. Claro que não. Seus 5 minutos tinham acabado. Quer saber de uma coisa? Estou me sentindo estranho, meio tonto. O mundo pareceu estar se afastando. O homem das respostas ainda estava atrás da mesa, mas parecia estar ficando menor, como se num trilho. O campo de visão de Phil começou a ficar acinzentado. Ele levou as mãos aos olhos para esfregá-los e o cinza ficou preto. Quando Phil voltou a si, ele estava atrás do volante do Chevrolet, no acostamento da rodovia 111. Seu relógio marcava 13h20. Eu desmaiei, pela primeira vez na vida. Mas não dizem que tem uma primeira vez para tudo? Foi um desmaio, sim, mas ele havia estacionado antes, graças a Deus, e desligado o motor, provavelmente de fome. Ele tinha tomado 6 cervejas na noite de sexta e achava que havia calorias e alguma nutrição na cerveja, mas não tinha comido muito no dia anterior nem naquele. Então fazia certo sentido. Mas quando se desmaiava, diferentemente de dormir, era possível sonhar? Porque ele tinha tido um bem estranho. Conseguia se lembrar de todos os detalhes. O guarda-sol vermelho, o cronômetro grande, ou será que dava para chamar aquilo de cronômetro? O cabelo grisalho do homem das respostas. Ele conseguia se lembrar de todas as perguntas e todas as respostas. Não foi sonho. Foi, disse ele em voz alta. Foi sim, claro que foi. Ele sabia o nome de solteira da minha mãe e onde meu pai nasceu, porque eu sei essas coisas. Phil saiu do carro e andou lentamente até o local onde o homem das respostas tinha estado. A mesa tinha sumido, as cadeiras também, mas ele via as marcas na terra macia onde tinham estado. A visão cinza começou a voltar e ele deu um tapa forte na própria cara, primeiro em uma bochecha e depois na outra. Em seguida, chutou a terra até as marcas terem sumido. Isso nunca aconteceu, disse ele para a estrada vazia e para as árvores alaranjadas, e falou de novo. Isso nunca aconteceu. Ele voltou para trás do volante, ligou o motor e foi para a estrada. Decidiu que não contaria para Céline sobre o desmaio. Ela só ficaria preocupada e provavelmente insistiria para que ele fosse ao médico. Era só fome, mais nada. Fome e o sonho mais vívido que ele já havia tido. 2 hambúrgueres, uma coca e uma fatia de torta de maçã dariam jeito nele. E ele tinha certeza de que havia uma lanchonete em Ossapee, a uns 8 quilômetros dali. Houve uma coisa boa naquele apagão de beira de estrada. Não, na verdade, 2. Ele diria para ela que pretendia se estabelecer na cidadezinha de Curry. Ela ainda daria sua mão em casamento? Os pais que se danassem. Phil Park e Sally Alberton se casaram na igreja Old South de Boston no dia 29 de abril de 1938. Ted Alberton entrou com a filha na igreja. Essa entrada, que a princípio ele tinha se recusado a fazer, foi resultado da diplomacia da esposa dele e das súplicas gentis da filha. Quando conseguiu pensar com calma nas núpcias iminentes de Sal, o Sr. Alberton percebeu que havia um outro motivo para fazer aquele gesto. Negócios. John Parker era sócio sênior na firma. Ted reprovava intensamente a decisão de Phil de jogar fora um futuro brilhante em uma comunidade caipira. Mas era preciso pensar na firma. Nos anos à frente, não podia haver atrito entre os sócios. Por isso, ele cumpriu seu dever
mas fez com o rosto firme, sem sorrir. Enquanto assistia à cerimônia, 2 ditos antigos surgiram na mente de Ted Alberton. É preciso cuidar dos jovens foi um deles. Casar correndo é certeza de arrependimento foi outro. Não houve lua de mel. Os pais de Phil tinham aberto com relutância o fundo de investimentos do filho, $30.000, e ele estava ansioso para não desperdiçar nada. Uma semana depois da cerimônia, o rapaz abriu o escritóriozinho ao lado do posto Sunoco. A placa na porta, pintada pela esposa, dizia Philip Y. Parker, advogado. Na mesa dele havia um telefone e uma agenda cheia de páginas vazias. Não ficariam vazias por muito tempo. Na mesma tarde em que abriu o escritório, um fazendeiro chamado Regis Toomey foi até lá. Estava usando um macacão e chapéu de palha. Era tudo que o pai de Phil tinha previsto. Toomey se propôs a tirar as botas enlameadas e Phil falou que não precisava. Acho que essa lama foi parar aí de forma honrada. Sente-se e me conte por que está aqui. Toomey se sentou, tirou o chapéu de palha e o colocou no colo. Quanto você cobra? A palavra saiu em Yankee, Coba. 50% do que eu consegui para você. Se eu não conseguir nada, $25. Ele não tinha esquecido a plaquinha do homem das respostas. E ele, Phil, esperava ter respostas para todo tipo de gente, começando com aquele homem. Me parece justo, disse Toomey. A questão é a seguinte. O banco quer executar minha hipoteca e leiloar a fazenda. Fazenda. Mas eu tenho um papel. Ele o tirou do bolso da frente do macacão e o empurrou pela mesa. Que diz que eu tenho 90 dias de graça. O homem do banco diz que não vale se eu não fiz o último pagamento. Você fez? Faltaram $10. A esposa foi fazer compras, entende? Por isso ficou faltando. Phil não conseguiu acreditar. Você está dizendo que o banco quer tirar sua fazenda porque faltaram $10 de pagamento de hipoteca? Foi o que o homem do banco disse. Diz que podem fazer leilão, mas acho que já tem um comprador de olho. Vamos descobrir isso, disse Phil. Eu não tenho $25 agora, advogado Parker. Celine veio da outra sala com um bule de café. Ela estava usando um vestido azul escuro e um avental de tom um pouco mais claro. O rosto sem maquiagem reluzia. O cabelo louro estava preso. Toomey ficou atordoado. Nós vamos pegar o seu caso, Sr. Toomey, disse ela. E como é nosso primeiro, não vamos cobrar seja qual for o resultado. Não é, Philip? Claro, disse Phil, embora estivesse ansioso pelas 25 pratas. Qual é o nome do sujeito do banco? Sr. Lathrop, disse Toomey, e fez uma careta como alguém que mordeu uma coisa amarga. First Bank. Ele é o chefe de empréstimos, responsável pelas hipotecas. Naquela mesma tarde, Phil se apresentou no First Bank de New Hampshire e perguntou ao Sr. Lathrop se os chefes dele gostariam de um artigo no Union Leader sobre um banco cruel que tirou a propriedade de um fazendeiro em meio a uma depressão por meros $10. Depois de uma discussão, uma parte bem calorosa, o Sr. Lathrop viu a luz. Estou tentado a levá-la ao tribunal de qualquer modo, disse Phil em tom agradável. Práticas de negócio injustas, dor e sofrimento, enganação financeira. Isso é absurdo, disse o Sr. Lathrop. Você nunca venceria. Talvez não, mas o banco perderia de qualquer modo. Acho que $500 pagos na conta do Sr. Toomey fechariam essa questão com satisfação de ambas as partes. Lathrop resmungou, mas o dinheiro foi pago. Toomey propôs dividir, mas Phil, com a concordância de Celine, recusou. Ele aceitou os $25 quando Toomey insistiu, pensando no homem das respostas. A notícia se espalhou, tanto em Curry quanto nas cidades dos arredores.
Phil descobriu que vários bancos estavam usando a mesma história de pagamento incompleto para executar hipotecas de fazendas. Em um caso, um fazendeiro da cidade vizinha de Hancock ficou sem pagar $20, 3 meses antes do fim do pagamento total da hipoteca. A hipoteca da fazenda foi executada e o terreno vendido para uma construtora por $12.000. Phil levou esse caso ao tribunal e conseguiu $8.000 para o fazendeiro. Não o valor total, mas melhor do que nada, e a cobertura da imprensa foi ouro. Em 1939, o escritório dele foi reformado, com telhas novas e uma camada de tinta. Assim como o rosto de Celine brilhava. Quando o posto Sunoco faliu, Phil o comprou e acrescentou um sócio recém-saído da faculdade. Celine escolheu uma secretária, inteligente, mas mais velha e simples, que também servia de recepcionista, para ajudá-lo a fazer a triagem dos casos. Em 1941, o negócio estava tendo lucro. O futuro parecia brilhante. Mas 4 anos e 2 meses depois do encontro de Phil com um homem sentado debaixo do guarda-sol vermelho na lateral da estrada, os japoneses atacaram Pearl Harbor. Não muito tempo antes do casamento, Celine Alberton segurou Phil pela mão e o levou para o gramado dos fundos da casa dos Albertons em Wellesley. Os dois se sentaram em um banco junto ao lago de peixes dourados, onde uma camada de gelo tinha derretido recentemente. Ela estava corada e não o olhou nos olhos, mas estava determinada a dizer o que tinha em mente. Phil achou que ela nunca tinha ficado mais parecida com o pai do que naquele dia. Você precisa ter um estoque de camisas de Vênus, disse ela, olhando fixamente para as mãos unidas dos dois. Sabe do que estou falando? Sei, disse Phil. Ele já tinha ouvido o nome Touca, e quando estava na faculdade, capinha da safadeza. Tinha usado só uma vez, em uma ida a uma casa de baixa reputação em Providence. Foi uma visita que ainda o enchia de vergonha. Mas por quê? Você não quer filhos? Claro que quero filhos, mas só quando tiver certeza de que não vou ter que voltar suplicando para os meus pais, nem você para os seus, para nos ajudarem. Meu pai adoraria e colocaria condições, coisas que te afastariam do que você realmente quer fazer. Não posso aceitar isso, não quero. Ela lançou um olhar rápido na direção do marido para descobrir qual era a temperatura emocional e depois voltou a olhar para as mãos unidas. Tem uma coisa para mulheres chamada diafragma, mas se eu pedir ao Dr. Grayson, ele vai contar para os meus pais. Um médico pode ser suspenso por um comportamento desses, disse Phil. Ele faria mesmo assim. Então, camisas de Vênus. Você concorda? Phil pensou em perguntar como ela sabia dessas coisas e concluiu que não queria saber. Algumas perguntas não deviam ser respondidas. Concordo. Nesse momento, ela de fato olhou para ele. E você precisa comprar em Portland, Freiburg ou North Conway, longe de Curry, porque as pessoas falam. Phil caiu na gargalhada. Você é danada. Eu sou quando preciso ser, disse ela. O negócio dele prosperou, e várias vezes ele e Celine conversaram sobre parar de usar as camisas de Vênus. Mas naqueles primeiros anos, Phil trabalhava do amanhecer ao anoitecer, muitas vezes no tribunal, muitas vezes viajando, e a ideia de acrescentar um bebê à família parecia mais um fardo do que uma bênção. E aí, o 7 de dezembro. Eu vou me alistar, disse ele para Celine naquela noite. Os dois tinham ouvido rádio o dia todo. Você pode conseguir dispensa. Tem quase 30 anos. Não quero ser dispensado. Não, disse ela e segurou a mão dele. Claro que não quer. Se quisesse, eu te amaria menos. Aqueles japas imundos e traiçoeiros. Além disso o quê? A resposta fez com que ele se desse conta, assim como aquele pedido de comprar as camisas de Vênus longe de Curry, o quanto Sally era filha do pai dela. Além disso, pegaria mal. Seria ruim para os negócios.
Você poderia ser chamado de covarde. Só volte para mim, Phil. Prometa. Phil lembrou que o homem das respostas tinha dito para ele debaixo do guarda-sol vermelho naquele dia de outubro. Nem morto, nem ferido. Ele não tinha por que acreditar nessas coisas, não depois de tantos anos, mas ele acreditava. Eu prometo, com certeza. Ela passou os braços pelo pescoço dele. Então vem para a cama e esquece o maldito preservativo. Quero sentir você dentro de mim. 9 semanas depois, Phil estava em um barracão com Seth em Paris Island, suando e com dores em todos os músculos. Lia uma carta de Sally Ann. Ela estava grávida. Na manhã do dia 18 de fevereiro de 1944, o tenente Philip Parker levou seu contingente de 22º Regimento de Fuzileiros Navais para a terra no atol de Eniwetok. A marinha tinha sujeitado os japoneses a 3 dias de bombardeio, e a inteligência dizia que as forças inimigas estavam enfraquecendo em terra. Diferente da maioria das informações da inteligência naval, essa era a verdade. Por outro lado, ninguém tinha se dado ao trabalho de contar aos fuzileiros sobre as dunas íngremes que eles teriam que subir depois que as barcas atracaram. Os japoneses estavam esperando, mas estavam armados com rifles e não com as temidas metralhadoras Nembo. Phil perdeu 6 dos seus 36, 2 mortos e 4 feridos, só um seriamente. Quando chegaram ao topo das dunas, os japoneses tinham sumido no meio da vegetação densa. O 22º Regimento de Fuzileiros Navais foi para o oeste, onde se depararam com uma resistência fraca. Um dos homens de Phil levou um tiro no ombro. Outro caiu em um buraco e quebrou a perna. Essas foram as únicas casualidades depois do atracamento. Um passeio no parque, disse o sargento Myers. Quando chegaram ao mar do outro lado do atol, Phil recebeu uma mensagem por walkie-talkie do quartel-general incompetente que haviam montado do outro lado das dunas que tinham provocado as piores casualidades. Ainda ouviam fogo disperso vindo do sul, mas o barulho foi diminuindo enquanto eles faziam a refeição do meio-dia. Um piquenique à beira do mar, pensou Phil. Quem poderia imaginar que a guerra poderia ser tão agradável? O que disseram, Lutz? Perguntou Myers, quando Phil guardou o aparelho. Johnny Walker diz que a ilha está segura, disse Phil. Ele estava falando do coronel John T. Walker, que era o chefe daquela bagunça, com seu colega coronel Russell Ayers. Não parece segura, disse o soldado de primeira classe Moloch. Ele assentiu em direção ao sul. Mais às 15 horas, os tiros tinham se reduzido a nada. Phil esperou ordens. Não recebeu nenhuma. Colocou 3 guardas nos limites do mato alto e disse para o resto dos homens que eles podiam descansar até serem chamados de novo. Às 20 horas, receberam ordens de arrumar as coisas e voltar para o leste, onde reencontrariam a força terrestre principal. Alguns resmungaram por terem que andar de volta pela vegetação densa, sendo que logo escureceria. Mas ordens eram ordens, então eles arrumaram tudo. Depois que o soldado Franklin quebrou a perna em outro buraco, e o soldado Gordon quase furou um olho ao se chocar com uma árvore, Phil mandou uma mensagem para o QG por rádio e pediu permissão para acampar pelo período da noite porque o terreno era difícil. Difícil pra caralho mesmo, disse o soldado de primeira classe Moloch. A permissão foi concedida. Eles acamparam debaixo do mosquiteiro, mas muitos insetos entraram mesmo assim. Pelo menos o terreno está seco, disse Myers. Eu já tive pé de trincheira, e não é para amadores. Phil adormeceu com o som dos tapas dos seus homens e dos gemidos do soldado Franklin, o da perna quebrada. Acordou logo antes do amanhecer, ciente de que havia formas se movendo ao norte do pequeno acampamento, no escuro. Centenas de formas. Mais tarde, descobriu que Eniwetok era cheio de buracos de aranha. Franklin devia ter quebrado a perna em um.
Um homem da infantaria japonesa podia estar no fundo, olhando para cima, quando Rangel e o sargento Myers o tiraram de lá. Myers agora botou a mão no ombro de Phil e murmurou. Nenhuma palavra, nenhum ruído. Pode ser que não nos vejam, eu acho. Nessa hora, um dos fuzileiros tossiu. Luzes conflitantes atravessaram a manhã cinzenta, mais cinzenta ainda debaixo da copa das árvores. Identificaram as formas encolhidas envoltas em mosquiteiros. Os tiros começaram. 6 fuzileiros foram mortos dormindo. Outros 8 foram feridos. Só um fuzileiro deu um tiro. Myers estava com o braço em volta de Phil. Phil estava com o braço em volta de Myers. Os dois ouviram as balas voarem acima e várias caíram no chão em volta deles. Houve uma ordem ríspida em japonês, talvez Zempo, Zempo, e os japas seguiram em frente, correndo e pisando na vegetação. Estão contra-atacando, disse Phil. É o único motivo em que consigo pensar para não terem acabado com a gente. O objetivo deles seria o QG? Perguntou Myers. Só pode ser. Vem. Você, eu, qualquer um que não esteja ferido. Você é maluco, disse Myers. Os dentes dele brilharam quando os lábios se abriram em um sorriso. Gostei. Phil contou apenas 6 homens que foram atrás dos japoneses. Podia ter havido mais 1 ou 2. Os tiros recomeçaram à frente. Primeiro esporádicos, depois constantes. Granadas estouraram e Phil ouviu o ruído da temida Nambu. Foi seguido de outras metralhadoras. 3, 4. O restante do contingente dos fuzileiros saiu da vegetação e viu o outro lado das dunas que tinham dado tanto trabalho no dia anterior. Estava coberto de soldados japoneses a caminho do pouco defendido QG, mas os homens de Phil estavam atrás. Um japonês grandalhão, talvez o único acima do peso de todo o exército japonês. Phil pensou depois. Havia ficado um pouco para trás dos companheiros. Estava carregando uma metralhadora Nambu e carregado de cinturões de munição. Um pouco à frente dele havia outro, mais magro. Phil puxou a faca e correu para o soldado grandalhão, achando que se conseguisse pegar aquela metralhadora, poderia fazer um bom estrago. Talvez muito. Enfiou a faca na base do pescoço do japonês. Foi o primeiro homem que ele matou, mas no calor do momento ele mal registrou isso. O japonês berrou e caiu para a frente. O soldado mais magro à frente se virou e ergueu a arma. No chão! No chão! Gritou Myers. Phil não foi para o chão porque naquele momento pensou no homem das respostas. Você ferido? Ele havia perguntado. O homem das respostas dissera que não. Mas Phil percebera que havia feito a pergunta errada. Fez a pergunta correta um pouco antes de os 5 minutos acabarem. Vou morrer lá? A resposta. Não, só Phil. Você não vai morrer lá. Naquele momento, em Eniuetaki, ele acreditou. Talvez porque o homem das respostas sabia o nome de solteira da mãe dele e onde seu pai tinha nascido. Talvez porque não tinha alternativa. O japonês magro abriu fogo com a Nambu. Phil ficou ciente de Myers cambaleando para trás em um jorro de sangue. Destro e Moloch caíram dos 2 lados dele. Ele ouviu balas voarem pelos 2 lados da cabeça. Sentiu puxões na calça e na camisa, como se estivesse sendo mordido por um cachorrinho brincalhão. Mais tarde, contaria mais de 10 buracos na roupa, mas nenhuma bala o acertou nem de raspão. Ele abriu fogo, movendo a Nambu apropriada da esquerda para a direita, derrubando soldados japoneses como se fossem bonecos. Outros se viraram, momentaneamente imobilizados de choque por esse ataque inesperado pela retaguarda. Depois abriram fogo. Balas acertaram a areia na frente de Phil, cobrindo a ponta das botas, mas acertaram a roupa. Ele estava ciente de pelo menos 2 de seus homens atirando também. Puxou outro cinturão de munição do japonês morto aos seus pés e abriu fogo de novo.
sem perceber o peso de 10 quilos da Nambu, sem perceber que estava esquentando, sem perceber que estava gritando. Os americanos estavam devolvendo fogo do outro lado da duna. Phil percebeu pelo som dos rifles. Ele avançou, ainda atirando. Andou por cima de soldados japoneses mortos. A Nambu emperrou. Ele a jogou de lado, se curvou e uma bala arrancou o capacete da sua cabeça e o jogou longe. Phil mal percebeu. Pegou outra metralhadora e voltou a atirar. Percebeu que Maes estava ao seu lado de novo, metade do rosto coberta de sangue, um pedaço do couro cabeludo pendurado e balançando conforme ele andava. É, seus filhos da puta! Gritou ele. É, seus filhos da puta! Bem-vindos aos Estados Unidos! Foi tão louco que Phil começou a rir. Ainda estava rindo quando eles chegaram ao alto da duna. Jogou a Nambu de lado e levantou os 2 braços. Fuzileiros! Fuzileiros! Não atirem! Fuzileiros! O contra-ataque, se é que se pode chamar assim, terminou. O sargento Rick Myers ganhou uma estrela de prata. Ele disse que preferiria ter o olho direito de volta. O tenente Philip Parker foi um dos 473 recebedores da Medalha de Honra durante a Segunda Guerra Mundial. E embora não tenha ficado ferido, a guerra tinha acabado para ele. Um fotógrafo tirou uma foto da camisa perfurada de balas com o sol brilhando pelos buracos. E a foto saiu em todos os jornais, no que os fuzileiros de combate chamavam de mundo. Ele era um herói de verdade e passaria o resto do tempo de serviço nos Estados Unidos fazendo discursos e vendendo bônus de guerra. Ted Alberton o abraçou e o chamou de guerreiro. Chamou-o de filho. Phil pensou, que homem ridículo, mas o abraçou de boa vontade, sabendo quando uma bandeira branca era erguida. Ele conheceu o filho, que já estava com quase 3 anos. Às vezes, à noite, deitado acordado ao lado da esposa adormecida, Phil pensava num soldado japonês magro, o que tinha ouvido o grito de morte do compatriota. Via o soldado magro se virar. Via os olhos castanhos arregalados do soldado magro debaixo do capacete, com uma cicatriz no formato de anzol ao lado de um. Uma ferida que poderia ter surgido quando o soldado magro era criança. Ele viu o soldado magro abrir fogo. Lembrava-se do som que as balas fizeram ao sussurrar ao redor. Pensava que algumas daquelas balas tinham dado puxões brincalhões na sua roupa, como se não fossem portadoras da morte, ou pior, causadoras de feridas perpétuas. Pensava na certeza que tinha da sobrevivência por causa do homem das respostas e melhor dar nome aos bois da profecia dele. E naquelas noites Phil se perguntava se o homem debaixo do guarda-sol vermelho tinha visto o futuro ou o tinha feito. Para essa pergunta, Phil não tinha resposta.